Senhor, nós estamos na Tua presença. Nós viemos aqui nessa manhã, junto com os irmãos que nos acompanham em suas residências, para estarmos diante do Rei do Universo, sermos submetidos à Tua palavra, para sermos transformados de glória em glória. Nós queremos ser nutridos pela Tua palavra. Nós queremos na Tua presença, Deus, ser envolvido pelo Teu amor, sermos fortalecidos e sairmos daqui na certeza, na convicção que somos Teus filhos amados. Sairmos daqui, Deus, alimentados, felizes, com o coração cheio de esperança para esse novo ano, porque nós temos um Pai que cuida de nós, e que nós vivemos sobre aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós, sobre a Tua palavra. Os noticiários não são mais importantes do que aquilo que o Senhor diz para nós. As análises do homem não são mais importantes do que o que a Tua palavra diz sobre nós. E é sobre ela que nós estamos firmados, e assim nós viveremos a cada dia. Vem falar conosco, Espírito Santo de Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um dos irmãos nessa manhã. Antes que eu me esqueça, na secretaria já estão à venda as novas revistas e lições da EBD. Durante janeiro nós estamos com esse recesso, mas assim que finalizar, voltaremos às lições e às classes, assim as leis nos permitirem. E os irmãos já podem estar adquirindo, estudando, lendo as lições referentes aí à sua classe. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Eu queria ler 3 versículos com os irmãos. O versículo 13, o versículo 21 e o versículo 22. Colossenses capítulo 1, versículo 13, 21 e 22. Você achou? Diga amém. O versículo 13 diz assim: porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 21 e 22. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém? E diante do início do ano, eu queria já partilhar com você essa instrução ou esse conselho. É muito importante que nós possamos pensar da maneira correta, nos ver da maneira correta, segundo o que a palavra de Deus diz sobre nós, porque o inimigo quer destruir a nossa vida, fazendo com que a gente pense de maneira errônea, porque se você pensar de maneira errada, as consequências da sua vida serão também desastrosas. Então é importante que a gente aprenda o que a palavra de Deus diz sobre nós. E muita gente fracassa na vida espiritual porque não conhece a sua posição em Cristo. E você não pode ter na sua mente algo que não esteja na mente de Deus.
Se Deus, a Bíblia nos diz que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, você não está mais no reino das trevas. Você está vivendo agora sob um novo reinado. Se a Bíblia nos diz que Jesus Cristo nos apresenta diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, você não pode mais aceitar acusações do inimigo sobre sua vida. Lembranças do passado vêm, é como a canção diz, e querem nos fazer parar. E a canção continua: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a gente precisa estar pensando da maneira correta, porque se Ele nos perdoou, esqueceu o nosso passado, por que muita gente quer pensar de maneira diferente? Eu não posso dar esse luxo para mim, e nem você pode para você, pensar diferente do que Deus pensa sobre você. Aquilo que Deus diz que nós somos, nós temos que nos apegar e declarar isso manhã após manhã. Se a palavra de Deus nos diz isso, Efésios 1, 3 e 4 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e diz assim: o qual nos abençoou, olha o que diz o texto, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então você é abençoado com todas as bênçãos espirituais, todas. E diz, como também nos elegeu nele, diz assim, ó, antes da fundação do mundo. E eu costumo dizer sempre, diante desse texto, Deus te ama antes de Gênesis 1:1. Porque Gênesis 1:1 vai falar sobre a fundação do mundo. E o que é que Efésios está dizendo aqui? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus já te via, Deus já pensava em mim e em você. E esse amor foge à nossa compreensão, mas é o que a Bíblia nos diz, e é sobre isso que nós devemos crer e caminhar. E diz, aí ele diz, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para quê? Olha o propósito das nossas vidas, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse é o meu chamado e o seu chamado. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para nós andarmos em santidade. Romanos 5:17 diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça, que somos nós, e o dom da justiça, diz, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Por isso que quando lá em 1 Pedro, no capítulo 2, vai dizer que nós somos sacerdócio real, é por esse texto aqui que Paulo está dizendo, reinarão em vida por Jesus Cristo. E você e eu precisamos tomar essa nossa posição, porque o poder da cruz de Cristo, ele não só obteve o perdão dos nossos pecados, mas também mudou a nossa própria natureza. 2 Coríntios 5,17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura. Observe que nova criatura não é só o espírito, o seu espírito. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo. Então Deus nos transportou para um novo reino. Deus nos chama para a santidade. Deus diz que nós, diante do Pai, através de Jesus, nós somos inculpáveis. Nós fomos perdoados. Tudo se fez novo. Nós estamos em uma nova posição. E essa posição a igreja precisa se atentar e se posicionar. Porque é diante disso que nós iremos caminhar e travar as nossas guerras, as nossas batalhas. Porque se você pensar da maneira errada, você vai ter os resultados destrutivos. E enquanto você tem acesso a todas as bênçãos celestiais. É como se eu tivesse um crédito no banco de milhões.
mas eu estou passando fome porque eu não tenho o dinheiro para comprar comida. Eu tenho o valor, o crédito que foi me dado, que foi prometido, mas eu continuo caminhando em miséria porque eu não tenho nada no bolso para comprar a comida de hoje, porque eu não saquei, porque eu não reconheci. E às vezes, os cristãos andam dessa maneira. Deus diz: eu abençoei você com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Eu coloquei você assentado, numa posição diferente, diz, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. É uma posição diferente. E a gente precisa entender isso. E alguns fazem parecer que o inimigo tem essa força maior que Deus, porque justamente são inseguros a tudo isso e que o diabo tem falado. E às vezes essa semana passada, eu conversando com uma pessoa, falando coisas espirituais, falando coisas da Bíblia, mas assim, aquilo que eu lançava sempre estava negativo, sempre estava ruim. Eu falava alguma coisa, sempre era uma palavra de desesperança, sempre era uma palavra contrária, uma palavra onde tudo estava ruim, tudo estava errado. E graças a Deus, ontem a gente começou o culto da juventude, depois a gente foi ministrado pelo Hugo, e eu recebi, e a mensagem de ontem foi essa: esse é o melhor ano das nossas vidas. Enquanto muitos, quando ouvem isso, dizem como, diante do quadro que nós vivemos, ou diante do quadro do mundo, muitos perderam esse coração esperançoso, esqueceram do Pai bondoso e amoroso que tem, e que para Ele nos abençoar, que já fomos abençoados, nós não precisamos estar atentos de maneira que aquilo que vale mais nas nossas vidas é o que um noticiário diz, ou que um portal diz. Aquilo que ele está dizendo sobre o mundo não é tão importante quanto o dono do mundo fala para mim e para você. O que o noticiário diz, ele só sabe até agora, às 9h28 e 20 segundos, ele sabe o que está acontecendo no mundo. O dono do mundo sabe o meu futuro e o teu futuro. Quem está no jornal agora não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, mas Deus sabe o que vai acontecer na minha vida e na sua. E por isso, você não pode dar ouvidos a isso. Nós não somos alienados. Nós pegamos a informação, nós filtramos e nós temos uma boa consciência. Nós temos que fazer uma boa leitura, porque Karl Barth já dizia, para a gente fazer teologia, a gente faz teologia com a Bíblia de um lado, numa mão, e o jornal do dia do outro. A gente precisa levar a mensagem e ter a ciência do que está acontecendo, mas eu jamais vou tomar como mais importante o que jornais, noticiários dizem, às vezes de maneira irresponsável, ou sem saber a verdade, quando eu tenho a fonte do conhecimento, que é o Espírito Santo na minha vida. Quando Ele pode me dizer Ele pode falar sobre mim, o meu futuro, o meu amanhã. Ele pode dizer para mim e para você, como foi ministrado, que esse vai ser o melhor ano. E a gente coloca, meu Deus, como? Ele é Deus. Se Ele disser, meu irmão, Ele cumpre. Ele não depende de circunstâncias, basta uma palavra dEle. E é sobre isso que eu estou falando nessa manhã. Sobre a gente viver, sobre aquilo que Deus diz para a minha vida e para a sua vida. Ainda que você olhe ao redor e você veja circunstâncias ou situações adversas. Porque isso é que é a fé. Quando tudo está bem ao redor, é fácil você louvar e é fácil você dizer que crê. Mas quantas vezes a Bíblia fala sobre isso?
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas quando você vê 5 caídos, você, ai Jesus. Quando você vê 10 caídos, você já treme na base. Mas o que ele está dizendo é isso. Ele diz, eu sou o seu protetor, eu sou o seu refúgio. Pode ser que você veja 10.000 mesmo, mas você precisa crer que você está na palma das minhas mãos. Enquanto as pessoas falam, e eu falando com uma pessoa crente, e ela destruindo praticamente tudo que eu estava falando, em termos de futuro, de esperança, e eu tive que me recuar para não, às vezes não dá para a gente conversar, a gente percebe, e quando a pessoa está com a mentalidade errada, tudo na vida é errado, nada presta. Eu contei ontem essa ilustração, vou partilhar aqui com vocês, com os irmãos. O pai chegou em casa extremamente estressado do trabalho, cheio de tarefas ainda. Ele disse, eu vou ler um pouco o jornal para desestressar. E o filho disse, papai, vamos brincar um pouco aqui? O senhor está trabalhando tanto, vamos tirar um tempinho para a gente brincar? O pai, extremamente nervoso, estava numa página que tinha um mapa mundi no jornal. Então ele pegou aquele mapa mundi, rasgou todinho, jogou na cara do filho assim, fez, quer brincar? Vá brincar aí agora, montando esse quebra-cabeça. O menino pegou aqueles pedaços de jornal, em 3 minutos o menino montou. Papai está aqui, ó, montado, o mapa mundi. O pai ficou espantado, disse, rapaz, como é que ele montou esse jornal? Meu filho, como foi que você fez isso aqui? Aí o menino fez, pai, porque atrás do jornal tinha a foto de um homem. Quando a gente resolve o homem, a gente coloca o mundo em ordem. Quando você resolve primeiro a forma como você pensa, quando você resolve primeiro o seu eu, o seu interior, o mundo muda. Mas quando você está mal, por dentro, no teu espírito, na tua alma, nada presta. Tudo é ruim. O dia está ensolarado, você vai encontrar pessoas que vai dizer, está muito quente. Se tivesse chovendo, você vai encontrar gente que vai dizer, também não presta porque está muito frio e está molhando tudo. Aí você vai falar com o salmista, ele diz, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É com jeito assim que você tem que andar. Quando você acordar, em vez de você ouvir alguém que murmura, vá falar com o salmista. Vai falar com Salomão. Vai falar, é o Espírito Santo que vai falar com a gente, porque é através da palavra de Deus. Mas é com gente assim que a gente deve andar. E muitos têm acreditado em mentiras do diabo. Quais são as mentiras que você de repente tem acreditado? Porque você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus. E a gente precisa aprender a ver as coisas e ver o nosso futuro como Deus vê. A palavra de Deus diz, Salmo 112, 1 e 3, isso é para mim, isso é para você. Se você quiser tomar posse, você anota e você medita. Vários destes textos eu tenho na parede do meu quarto. Eu boto aqueles post-it e quando eu passo, eu sempre estou com essas palavras diante de mim. Diz assim, Salmo 112, 1 e 3, aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor, e diz, e tem grande prazer em seus mandamentos. Aí agora vai dizer uma promessa, quem tem filhos aqui? Seus descendentes serão poderosos na terra, diga amém, serão uma geração abençoada, de homens íntegros, grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. É aqui
que a gente deve, a cada manhã, meditar, crer, pegar essa palavra, ao invés de você estar pegando estatísticas que vão trazer temor ao teu coração. Em vez de você pegar o noticiário da manhã, pegue o noticiário do céu para você. Deus, o que é que tu tem para mim hoje? Senhor, o que é que tu tem para a minha vida amanhã? O noticiário não sabe não, mas Deus sabe. Deus, o que é que tu tem para o meu futuro? Mas Deus, e o ano? Deus vai dizer, calma meu filho, está só começando. Eu te abençoei com toda a sorte de bênçãos. O que é que você acha que vai acontecer? Deus é um pai amoroso, um pai bondoso. Cuida dos seus filhos. Eu falei isso, acho que foi no outro culto. Meu filho passando um probleminha de saúde, eu e Mical aflito, e a gente estava orando por ele. Eu olhei para ela e disse, Cal, Deus ama o Samuel muito mais do que eu e você. Deus ama os teus filhos mais do que você os ama. Deus te ama muito mais do que você possa imaginar. Não tem nada no mundo, Filipenses diz assim, eu acho que é no Maravilhosa Graça, ele diz, não há nada no mundo que você faça para que Deus te ame mais. Ele já te ama de um modo tal qual um Deus que é perfeito pode amar. E aí é sobre esse amor que eu e você temos que alicerçar, ou seja, quanto Deus me ama. O tamanho de um Deus infinito pode amar. Ele ama de uma maneira tal que é impossível para ele amar mais. Ele já ama de maneira perfeita. As suas orações, a sua devoção, a quantidade de Bíblia que você vai ler, de jejuns, isso não vai ter a capacidade de fazer com que Deus te ame mais um pouquinho. Porque Ele sempre te amou dessa mesma quantidade, porque Ele é perfeito. Agora pense no tamanho desse amor que Deus tem por mim e por você. Então, se dedique a conhecer esse Deus. Se dedique a ser um especialista em Deus. Eu compartilhei isso também no outro culto. A gente passou muito tempo falando sobre... Teve uma época sobre essa questão de guerras espirituais, batalha. Em todo lugar eu e Mical lendo as coisas sobre Daniel Mastral. Eu não sei quem conhece aqui, mas era Rebeca Brau, e outros livros. E a gente querendo conhecer. Não tem nenhum problema você ler esses livros que são às vezes de conteúdo muito forte. Mas o meu erro foi dedicar mais tempo para as trevas, para conhecer as trevas, do que dedicar meu tempo para conhecer Deus. Depois de um tempo o Espírito Santo veio falar comigo, porque a gente começou a ver coisas em casas, coisas espirituais, visões, e a gente, meu Deus, o que é isso? É o que vocês estão procurando, é o que vocês estão lendo, se alimentando. Agora comece a ler os versículos, falar de Deus, do Espírito Santo, da glória dos céus. O Espírito Santo, vá buscar os meus dons. Fica buscando a descrição toda do mal, mas não sabe nem quantos dons o Espírito Santo tem. Aliás, nunca nem orou. Espírito Santo, me dá o dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, me dá o dom de profecia. Espírito Santo, me dá a interpretação de línguas, para que quando alguém na igreja levantar e falar em línguas, o Espírito Santo interpretar através de você. Espírito Santo, me dá o dom da fé, operação de milagres. Me dá ousadia quando alguém se manifestar endemoniado, eu ir lá e repreender, porque eu tenho essa autoridade. Estuda o diabo, mas não tem a autoridade e ousadia de expulsar quando aparece. Porque se manifesta, corre lá, está lá no portão com medo. Mentalidade errada. O diabo vai estudando sobre o meu reino, esqueça o reino de Deus. E meu Deus, eu estou no caminho errado.
Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, vamos ler dos versículos 6 a 10. Tiago, capítulo 4, versículos de 6 a 10. Você achou? Diz assim: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês que têm a mente dividida. Purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aí tem gente que fica, é o diabo que está ao redor, querendo tragar. O diabo está ao derredor. E quando acontecem as coisas, quando acontece aquilo que está no mundo, começa a nos afetar e começa a dizer: meu Deus, é o mal, é o diabo, é o cão, é isso, é aquilo. Muitas vezes, irmãos, a questão não é o diabo, mas é a falta, é a ausência de Deus. É a falta de sujeição, é a falta de submissão, é a falta de rendição, é a falta de entrega. É quando as pessoas estão às vezes dentro da igreja, mas tiram da equação Deus, por incrível que pareça, e querem colocar a culpa no mal e no diabo. A mensagem aqui é: submetam-se a Deus, aproximem-se de Deus, limpem as mãos, purifiquem o coração, chorem, humilhem-se diante do Senhor. E a propósito, qual foi a última vez que eu e você passamos uma noite em oração? Qual foi a última vez que a gente passou um tempo orando, chorando diante de Deus, buscando a palavra, buscando alimento, fazendo um jejum pessoal, tendo uma busca verdadeira por Deus? E quem tem mais tempo de crente sabe do que eu estou falando. Quando você passa aquele tempo que você se derrama diante de Deus, e o Espírito Santo vem, e você passa ali um tempo que você nem sabe o quanto passou, chorando na presença de Deus. Mas às vezes a gente passa muito tempo assistindo uma série. Aí depois a gente pergunta por que a nossa vida espiritual está desse jeito, ou desse modo. E por que a gente olha muito o diabo que está ao derredor, mas não consegue ver Deus e os anjos do Senhor que estão ao nosso redor? Porque, irmãos, preste atenção, guarde isso. Quando você vê o diabo ao derredor em algum lugar, pode olhar direitinho, peça discernimento, tem um anjo mais perto de você, lhe protegendo, porque é isso que a Bíblia diz, que os anjos do Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Aí tem gente: eita irmão, o diabo está furioso ali. Irmão, olhe direitinho, porque antes do diabo tem um anjo perto de você. Você está olhando primeiro as coisas que não eram para olhar. Está olhando o diabo lá porque não viu o anjo primeiro. A gente estava orando lá com meu filho, meu pai foi em casa, e nesses momentos eu digo: pai, preciso do Senhor, é algo espiritual, preciso. E aí meu pai foi lá com minha madrasta. Quando começou a orar pelo meu filho, ele começou a chorar. O que foi, meu filho? Tem 7 anos o Samuel. E ele começou a chorar e deu um grito. O que foi?
é porque eu vi um homem tão grande aqui na porta da minha casa que eu só vi o pé dele, não conseguia ver nem o corpo dele de tão alto. E pai, me disseram que quem vê Deus morre. E aí ele disse, eu fiquei com medo, pai. Aí o meu pai, né, o avô, disse, não, meu filho, você está vendo um anjo que está guardando a casa de vocês, explicando a ele as coisas espirituais. Ele teve uma visão. E aí disseram, porque Moisés pediu para ver, ele foi começar a história de Moisés. Ele disse, e Deus falou com Moisés, e Deus passou, Moisés viu Deus pelas costas, e se alguém vê Deus e morre, e ele começou a explicar, e meu pai, não, meu filho, você está vendo Deus, você está vendo um anjo que está na sua porta. E depois a gente vai perguntar, ele disse, pai, era tão grande que eu só vi o pé. Eu disse, é isso mesmo, meu filho, você está vendo Deus protegendo a nossa casa. Eu não quero nem saber onde está o inferno, eu sei que o meu Deus está comigo, com o meu lar, me protegendo e protegendo o teu lar também. A Bíblia, ela nos informa sobre o currículo de Paulo e a sua formação no judaísmo. Paulo foi um homem culto e um teólogo bem preparado. Ele diz assim, fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados. Ele diz assim, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Isso está em Atos 22:3. Fariseu, filho de fariseus, está no versículo 6. No judaísmo, Paulo disse, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Todo o seu conhecimento da lei do judaísmo, no entanto, de Paulo, teve que ser revisto à luz do encontro com Cristo ressurreto no caminho de Damasco. E para isso ele passou 3 anos nas regiões da Arábia. A gente vê isso lá em Gálatas 1. E calcula-se que ainda mais uns 10 anos no anonimato, antes dele iniciar o ministério missionário. E observe que Paulo, com toda essa bagagem filosófica, toda a bagagem teológica, ele teve que passar um tempo de preparação, onde o foco dele era a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque antes desse tempo de cegueira, antes desse tempo da Arábia, antes desses 10 anos no anonimato, a Bíblia diz que ele já era alguém extremamente conhecedor. Mas às vezes precisa de um tempo com Deus, não só com o conhecimento intelectual, mas uma vida de intimidade com Deus, onde Deus nos leva a conhecimentos mais profundos e concretos com Ele. Conhecimentos onde, quando ontem o Hugo estava pregando, aqui na juventude, eu disse já no final, e algo que eu partilho com você para esse ano. Tem um escritor, um rabino que eu gosto, é o Abraham Joshua Heschel. Ele disse assim, lá no final da vida, alguém perguntou para ele, me dê um conselho, grande rabino, mestre. Ele disse, o que sempre eu orei, todos os dias, foi que eu nunca perdesse o assombro por Deus. O que ele queria dizer com isso? É que às vezes a gente vai ler um texto, e a gente vai ler, é a parábola do filho pródigo. Já sei, já ouvi 897 vezes. E aí a gente perde o assombro por Deus, pela palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar. Você vem nessa manhã vai ouvir, essa música daí do louvor, já sei, já cantei várias vezes. Aí você perde o que o Espírito Santo queria te dar, o que ele queria falar. Aí você diz, esse versículo daí, o Salmo 23, eu sei isso desde que sou criança, só que tinha algo que o Espírito Santo queria te falar, de maneira profunda, graciosa, só que você se comporta sem assombro diante do Criador. Você pode ler o mesmo versículo todos os dias, até o último dia da sua vida, Deus sempre vai ter algo para falar com você especial, porque a palavra de Deus, ela é viva, e quando a gente se porta dessa maneira, a gente deixa de receber, porque a gente perde a humildade diante de Deus, a gente perde um coração ardente em chamas,
A gente chega e diz, eu já ouvi, eu já sei. Aí você sai vazio do mesmo jeito. E depois vem se perguntar por que a vida está assim. Porque não chega aqui diante de Deus e ao invés de estar olhando para o irmão ou para a irmã como o outro está se vestindo, para a equipe de louvor e tal, e você está aqui, Deus, eu te amo, eu te quero, a minha vida está aqui, Senhor, e você adora em espírito e em verdade. Eu me lembro, lá na El Shaddai, eu não sei aqui se alguém se lembra também, mas tinha uma amiga nossa, o Senhor chamou ela, a Lívia, e a Lívia chegava, ela sentava na cadeira do meio da igreja. Quando ela chegava, ela tirava o sapato, a sandália, e aí quando começava o louvor, ela começava, mas levantava os braços, fazia, se ajoelhava, ia para o meio da igreja, e se derramava e chorava. Os irmãos, que é isso, hein? Para que isso, hein? Para que tanta coisa essa menina aí, que extravagância é ela? Mas era o coração dela, era assim, era um coração de adoradora. Ela não era da música não, mas ela se derramava de uma maneira que algumas pessoas se incomodavam. Parecia Judas e os discípulos, para que esse choro, para que esse perfume nos pés de Jesus? Quando quando Judas falou isso, a Bíblia diz que era porque ele era ladrão. Quando alguém às vezes falava assim, eu dizia, é porque está roubando o que é de Deus, não quer dar a Ele a glória devida ao Senhor, e fica falando de quem dá. Essa menina, irmãos, ela fez um transplante, e logo depois do transplante, ela pegou uma bactéria, porque a imunidade foi a zero, e o Senhor chamou ela. Ela tinha uns 30, e era da minha idade, na época 32 anos, por aí. A gente chegava no hospital, ela estava com a corda do soro que estava nela, pulando corda e louvando a Deus. E todo mundo que entrava, como é que essa menina está louvando a Deus? Rapaz, não pode, você tem que descansar. E eu me lembro, ela cantando uma música do Lázaro. Ela gostava de uma música, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre e tal. E ela cantando lá, dentro de uma sala que não podia entrar, eu não sei dizer medicamente falando, né? Clinicamente falando, não podia entrar nada, nem algo que contaminasse ela. E as enfermeiras, o pessoal ficava, rapaz, a menina ali está... Mas ela era assim, até doente. Ela tinha um cabelo grande, você olhava para ela careca já, por causa dos transplantes. Mas nem isso, nem doença atrapalhava a rendição dela, a adoração dela. Ela com a Bíblia dela, eu dizia, meu Deus, isso é uma lição para mim. Quem conheceu ela sabe, ela era inspiradora. Aí a gente chega bem na igreja, a gente chega, e na hora do louvor, o pessoal do louvor aqui, a gente sabe bem disso, que eu digo, olha, mira em alguém que está adorando, porque tem gente que quando a igreja está se derramando, nem se levantar da cadeira levanta, fica com braços cruzados e com a boca fechada. Eu digo, meu Deus, ainda não conseguiu, perdeu o assombro por Deus, de você dizer, Senhor, eu estou na tua presença. Quando a palavra é ministrada, seja quem for que estiver aqui, não está aqui, meu Deus, olha quanta riqueza, é por isso, aí as pessoas dizem, uma pessoa veio perguntar assim, eu li esse texto, você entendeu de uma maneira diferente, onde foi que você viu isso? Eu não tinha pensado nisso. Eu disse, cave que você pode ir mais fundo. Depende da sua fome, depende da sua busca, depende do teu amor por Deus, depende de você se debruçar na palavra, e você, Deus, fala comigo, me ensina, eu vou ler, vou estudar, aí as comportas do céu se abrem, da sabedoria, do conhecimento para você. Ou você acha que Deus vai entregar segredos e tesouros assim para quem não tem nenhum interesse? Ou você acha que um tesouro é como tem nos desenhos, você anda 7 passos, achei um X aqui, outro X, olha, quem quiser tem um X aqui, os segredos de Deus estão aqui. Não é assim. Não é um X, não tem um X marcado para você descobrir os tesouros de Deus.
Ele não escondeu de mim e de você, mas Ele escondeu para mim e para você, mas Ele escondeu para aqueles que o buscam de todo o coração. Aí você vai cavar e você vai encontrar. Lá em Lucas 5:36, vamos abrir a Bíblia, eu já vou encerrar. Lucas, capítulo 5, versículo 36. Tem uma parábola conhecida. Você achou? Diga amém. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Irmãos, Deus quer nos avivar. E quando a gente fala sobre avivamento, não é o avivamento do vinho novo. Porque o vinho novo, que é da parte de Deus, Ele quer derramar sobre mim e sobre você. O avivamento deve ser o avivamento dos odres novos, que sou eu e é você. A questão na equação não é que Deus não quer derramar, é que talvez eu e você não estejamos prontos para receber. E o ano apenas começou e Deus está dizendo: eu tenho muito para derramar, mas quem está pronto para receber? Passamos apenas 10 dias do ano. Deus tem muitas coisas especiais para os seus filhos. Mas precisa que nós sejamos odres novos. A mentalidade do céu: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se a gente pensar errado, a gente nunca vai entender as coisas do alto e nunca vai receber o que Deus tem para derramar sobre mim e você. Porque a Bíblia diz também que as coisas de Deus, as coisas do Espírito, parecem loucura ao homem natural. É o que diz lá em Coríntios. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. E se eu e você não tivermos essa mentalidade para receber esse vinho novo, Deus não vai derramar em odres velhos. Porque Ele diz: se eu derramar, isso vai se escoar, vai se desperdiçar. E existe a economia do céu. Deus sabe quem está preparado para receber. E a minha oração é que a gente possa, nesse início de ano, estar preparado e com o coração cheio de esperança para o que Deus tem em 2021 para mim, para você e para a sua família. Saia nessa manhã com o coração alegre, com o coração cheio de sonhos e esperança, porque Deus tem um futuro maravilhoso para mim e para você. Eu vou encerrar com Isaías 55, versículos 8 e 9. Vamos abrir o último texto, e a equipe de louvor pode vir para cá. Para você entender sobre os pensamentos de Deus. Isaías 55, 8 e 9. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tudo o que você for capaz de pensar agora sobre o teu futuro, sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus, os teus maiores sonhos, os teus maiores desejos, os teus maiores anseios, Deus está dizendo assim: é muito pequeno comparado ao que eu penso sobre você. Até onde a sua capacidade chegar, Deus está dizendo assim: está vendo essa tua imaginação que você achou que foi muito alta? Deus está dizendo: eu ainda penso mais alto do que isso. E a distância é, assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus pensamentos sobre você e sobre a tua casa. Então, eu costumo dizer, pensar baixo ou pequeno e pensar alto custa a mesma coisa. Então pense alto, porque o seu Deus é grande. E todas as vezes que Ele age, as pessoas dizem: Deus vai agir no sobrenatural. Todas as vezes que Ele agir, irmão, sempre vai ser sobrenatural, porque Ele é sobrenatural. Espere sempre muito de Deus. Espere sempre muito. É o que a Bíblia está dizendo. Os seus caminhos e os seus pensamentos são pequenos comparados ao que eu penso sobre você. Saia nessa manhã daqui com essas verdades. E não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com os noticiários, com as estatísticas, e não vos conformeis com as palavras de quem não é espiritual, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para você é perfeita. Senhor, nós estamos diante de Ti, da Tua palavra, em humildade, em submissão, Senhor. Nós queremos pedir perdão pelas vezes em que nós pensamos diferente do que o Senhor pensa sobre nós, e nós precisamos nos converter disso. Nós precisamos ajustar essa rota. Nós queremos sair nessa manhã daqui pensando de maneira correta. O que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. O que a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho. O que a Bíblia disser, é sobre isso que nós estaremos firmados. Não nos firmamos em palavras dos noticiários ou palavras dos homens. Nós queremos estar firmados na Tua palavra. E nessa manhã nós queremos entender que os Teus caminhos, os Teus pensamentos são muito maiores, Senhor, para nós, para nossa família. E nós sairemos daqui cheios de esperança, com o nosso coração cheio de planos e sonhos, e nós estamos sonhando alto, porque o Senhor ainda tem sonhos e planos maiores do que os nossos. Tu és um Deus grande, amoroso e bondoso, que o Senhor nos faça entender, mas que antes de tudo, Deus, nós possamos ser odres novos, para receber aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, um vinho novo, que o Senhor venha nos avivar, aquecer o nosso coração, possamos estar aqui, Deus, assombrados diante da Tua presença, diante da Tua palavra, que nós não percamos de estar aqui maravilhados diante de Ti, nunca. Nós possamos estar sempre famintos, sedentos, para que o Senhor revele coisas maravilhosas para o nosso coração, segredos, a Tua palavra, de maneira que nos alimente e saiamos daqui transbordantes, em êxtase, maravilhados, espantados, Deus, com tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.